julgamento para fazer, mas antes desse julgamento, eu tenho um batismo para passar. E isso aqui é uma referência à sua morte, à experiência da morte que ele vai passar. Assim como o fogo servia para descrever julgamento, muitas águas também servia para descrever julgamento. Você pode ver isso em Isaías capítulo 30. Vejam, de longe vem o nome do Senhor com a sua ira em chamas e densas nuvens de fumaça. Seus lábios estão cheios de ira e sua língua é fogo consumidor. Seu sopro é como uma torrente impetuosa que sobe até o pescoço. Ele faz sacudir as nações na peneira da destruição. Ele coloca na boca dos povos um freio que os desencaminha. Há uma mensagem aqui. Se por um lado Jesus administra fogo, eu vim trazer fogo, ele está dizendo, eu mesmo vou provar de um batismo. E ele usa outra figura, a figura de uma inundação, como uma inundação que o atinge, como um julgamento, um castigo de Deus. O que ele está dizendo aqui é, eu vou trazer juízo, mas até lá, e antes disso, eu tenho uma outra tarefa para cumprir. Eu tenho um batismo pelo qual eu tenho que passar. E é interessante que nas suas palavras aqui no versículo 50, ele diz, mas tenho que passar por um batismo, e como estou angustiado até que ele se realize. O verbo que ele coloca aqui na língua grega, se realizar, é o mesmo verbo que ele vai empregar na cruz quando ele diz, está consumado. Assim como nessa ocasião ele diz, tem alguma coisa a ser realizada, ele poderia usar isso naquela cruz quando ele disse, em vez de dizer está consumado, está realizado. Assim como nessa ocasião ele poderia dizer, até que isso se consuma. Como ele disse efetivamente, está consumado. O verbo é o mesmo. Ele está olhando para alguma coisa que está por acontecer. O que é? Um juízo que vai acontecer sobre ele. E que vai consumar, vai cumprir, vai realizar o propósito que Deus tinha. E ele diz, como eu estou angustiado por isso. Nós temos alguma familiaridade com o que aconteceu no Getsemane, às vésperas da crucificação. E ele revela, orando ali, que a sua alma estava angustiada. E ele clama a Deus, dizendo, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia seja feita a tua vontade. A angústia dele era brutal. Mas não foi só naquele momento. Aqui, meses antes de passar por isso, ele está dizendo, minha alma está angustiada. Eu sei o que tem pela frente. E não foi naquele momento que ele ganhou consciência de que ele iria ser crucificado. O tempo todo ele sabe para que ele veio. E ele sofre o peso, com a consciência de que ele vai passar por esse batismo. Seu batismo se chama uma cruz. Para quê? Quando Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 3, no versículo 10, ele diz que nós somos amaldiçoados ou estamos debaixo de maldição se estamos tentando cumprir a lei, porque nós não somos capazes, e todo mundo que está tentando cumprir a lei, ou seja, satisfazer a Deus pelo seu próprio esforço, está debaixo de maldição. Então, no versículo 13, ele diz, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro.
Ele sabia o que significava a cruz. Era uma maldição. Ele não precisaria de luzes novas para entender isso. Bastaria para ele olhar para o Antigo Testamento e saber qual era o seu propósito. Mas ele sabia, sim. O profeta Isaías descrevendo o batismo de Jesus. Esse batismo. No capítulo 53, veja o que ele diz. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. O batismo de Jesus, quero dizer, a cruz, era marcado pelo que ele diz aqui: castigo, ser atingido, ser afligido. No versículo 5 então diz: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Veja, ele foi transpassado, e curiosamente, entenda, 700 anos antes de Cristo, quando essa passagem foi ensinada, escrita, nem existia a prática de crucificação. Mas o profeta já está colocando lá. Ele foi transpassado. Por quê? Por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Aqui diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Tempos atrás recebi um homem que sentou à minha frente no meu escritório, e durante 1h30 aproximadamente, ele descreveu a desgraça que ele estava vivendo. Era pesada. E depois que descreveu isso, eu abri as Escrituras e falei: Senhor, efetivamente você tem provado de uma desgraça tão grande, mas eu quero lhe dizer, talvez coisas que o Senhor não sabe, a situação é pior do que o Senhor está pensando. Eu tenho algumas notícias ruins para dar para o Senhor. E li para ele Romanos capítulo 3, versículo 23, que diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por causa do seu pecado, você está separado de Deus, está distante de Deus, está impedido de provar da bondade, do amor, da graça e do cuidado de Deus. O que você está vendo é somente resultado disso aqui. Eu falei do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que havia morrido por ele naquela cruz. E aquele homem naquele dia, ele creu. Dias depois sentei com sua família. Dias depois sentei com sua esposa. Compartilhei das mesmas verdades. E sabe o que aconteceu? Eles provaram da paz entre eles e Deus, e entre os dois. Dentro do plano de Deus, a pacificação envolve seus pecados serem tirados de vocês, as razões para receber a punição e o castigo de Deus ser retirada, e foi isso que aconteceu. Jesus sabe que isso está para acontecer. Eu vim para. Ele diz no versículo 6 de Isaías 53, todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Quanto você pode imaginar? Eu acho que é fragmentário o que você pode imaginar disso. É minúsculo o que você pode imaginar, mas pense nisso. Jesus, com o Pai e com o Espírito, viveram pela eternidade em pleno amor, marcado de excelência de caráter, perfeição. Mas um deles, Jesus, vai assumir os pecados de todas as pessoas
e vai receber o castigo do Pai por causa dos pecados que ele não cometeu, com todas as implicações e consciência, como ele pôde revelar na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Essa era uma pergunta retórica. Ele não precisava de esclarecimentos. Ele sabia por quê. É por isso que a alma dele estava angustiada. Por quê? Quando Paulo escreve aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, diz: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Jesus sabia: eu tenho um batismo antes do meu julgamento. Eu vou ser julgado no lugar de vocês. A justiça de Deus vai derramar o castigo que vocês merecem em cima de mim. E Paulo está dizendo: foi isso que aconteceu. Foi feita justiça. Entendamos, para você e eu, ainda que possamos ter alguns obstáculos e dificuldades emocionais, perdoar é alguma coisa fácil e possível. Muitos de nós vai precisar de uma boa ação de Deus para nos transformar em pessoas capazes de perdoar, mas é fácil e possível. Para Deus, isso é muito complexo. Um Deus que ama não pode negligenciar a sua justiça. Ele diz: a alma que pecar, essa morrerá. Ele não pode dizer: não, esquece, vamos dar um jeitinho depois. Fica tranquilo. Tem que haver justiça. É inerente ao seu caráter. É por isso que ele coloca o filho naquela cruz. É por isso que o filho vai para aquela cruz. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou voluntariamente. Estou angustiado. Pedro, quando escreve sobre o assunto, em 1 Pedro capítulo 2, ele diz: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Jesus tem plena consciência disso. E ele diz: eu estou angustiado. Eu lhes diria, ao longo de toda a sua vida, ele viveu angustiado. Temia, mas controlava o seu medo. Ele sabia que aquele propósito era fundamental, era necessário. Era a condição para resgatar o homem perdido, você. A angústia não começou no Getsemane. Ele tinha um trabalho para fazer e ele sabia qual era. E o trabalho envolvia, naquela cruz, sofrer a condenação do Pai. E dessa maneira, dar a oportunidade do homem, que é presa de Satanás, ser liberto. Essa libertação que Deus está providenciando para o homem é uma libertação imaginada por Deus, proposta por Deus, realizada por Deus, garantida por Deus. É absolutamente eficiente. Mas sem sombra de dúvida, ao longo da vida de Jesus, ele tem essa pressão. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele tem um propósito de salvar o que está perdido. Mas ele sabe que o meio para salvar o que está perdido é a cruz. Lá na frente eu vou julgar, mas antes disso, eu tenho um batismo.
Eu vou ser julgado no lugar de vocês. De certa forma, o escritor dos Hebreus, ele reflete um pouco desse drama do Senhor Jesus Cristo, quando no capítulo 12 ele diz: tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Ele que viveu a eternidade em toda a glória, com toda a vida perfeita que ele podia ter com Deus. Faltava-lhe, se é que eu posso dizer, o autor diz, uma certa alegria. Que alegria é essa? A alegria que lhe falta, que ele quer ter, é a alegria de ver cada um de vocês resgatados. E para que ele faça isso, ele tem que suportar a cruz, o desprezo e a vergonha. Depois disso, sobe aos céus, assenta-se à direita de Deus. Mas antes disso, tem esse sofrimento. E ele já passou por isso.